Olá, BPM Friends! Quando eu começo o vídeo nessa posição, vocês já sabem que hoje é dia de coisa boa, de vídeo mão na massa, que a gente vai ali já para a telinha do meu computador, não é mesmo? Mas só para quem já der o seu like nesse vídeo, ativar o sininho, se inscrever aqui no canal da Deca para ajudar o canal da Deca a crescer cada vez mais. E hoje a gente vai conversar sobre instância de processo. Um conceito que pode parecer simples, mas que ainda dá nó na cabeça de muita gente. E é justamente para tirar esses nós que eu vou usar umas animações super legais para mostrar para vocês ali, ó, na telinha do computador, que essa confusão não precisa mais existir. Vambora? BPM Friend, instância de processo. Quando eu te digo que uma instância é um caso real de execução de um processo, parece simples, né? E a gente pode pensar em vários exemplos. Então, eu posso pensar numa empresa que tem o processo de solicitação de férias dos seus funcionários. Então, se o Leonardo pede férias, é uma instância, as férias do Leonardo de julho de 2022. Se a Juliana pede férias para dezembro, é outra instância, outro caso real, as férias da Juliana para dezembro de 2022. E assim sucessivamente. Ou a gente pode pensar ainda num exemplo de um atendimento no banco. Então, eu tenho lá a Fernanda, que atende ali vários clientes que vêm ali até a mesa dela tirar dúvidas. Um vem abrir uma conta corrente, eu posso abrir a conta corrente do Paulo. É um caso real de atendimento, é uma instância do processo. Ou eu posso fazer um desbloqueio de cartão para a dona Joana, é outra instância do processo de atendimento. E por aí vai. Então, quando a gente fala assim, parece muito simples, né? Por que dá tanta confusão? E é por isso que eu quero ir nas visões animadas para mostrar para vocês como é que ficam esses exemplos e o que acontece, por que isso confunde a cabeça de algumas pessoas. Vamos mergulhar ali no meu computador? Bom, vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui de um processo de lançamento de eventos, tá? Então, eu tenho um dono do evento que ele decide a data do evento, o gerente financeiro define o orçamento do evento, a partir daí o dono pode escolher o local que ele gostaria que fosse realizado esse evento, o pagamento do local vai ser feito e a partir do momento que o local estiver confirmado, a gente vai elaborar um material de divulgação e divulgar esse evento. E aí pronto, o evento está lançado. Ok? Então, esse é um processo com um fluxo simples, um fluxo linear, um fluxo sem decisões. Eu vou usar uma ferramentinha aqui chamada Token Simulation e no final do vídeo eu deixo a dica dessa ferramenta para vocês, não se preocupem, mas eu quero que nesse primeiro momento você veja aqui o que vai acontecer com esse processo. Então, ó, eu tenho aqui o start do meu processo, que é o evento inicial. Aqui embaixo eu posso também regular a velocidade dessa minha animação, eu vou botar numa velocidade alta. E aí, o que acontece? Ó, quando eu disparo esse processo, ele segue uma linha reta até o final, até ele ser concluído. E eu posso disparar quantas vezes eu quiser. Então, eu fiz o evento 1, depois fiz o evento 2, depois eu vou fazer o evento 3. E repara, cada vez que essa ferramentinha roda, eu estou executando uma instância do meu processo. Então, eu já executei aqui para você 3 instâncias diferentes do processo de lançamento de eventos. Então, nós lançamos na nossa empresa aqui 3 eventos diferentes. Vamos supor que tenha sido um evento lançado em março, um evento lançado em maio e um evento lançado em junho. São 3 instâncias diferentes. E por que isso dá confusão na cabeça das pessoas? Porque a gente costuma dizer que as empresas são grandes coleções de processos. Dentro de uma mesma empresa, eu tenho vários processos diferentes, não é mesmo? Então, eu posso ter aqui o lançamento de eventos, eu posso ter o processo de férias do funcionário, eu posso ter ainda um processo de compras de material, tudo dentro da mesma empresa. E cada processo tem várias instâncias possíveis. Então, dentro da mesma empresa, podem estar acontecendo várias instâncias distintas de processos distintos. Então, dentro aqui da minha organização, eu posso ter 5 pedidos de compras acontecendo, 2 pedidos de férias de funcionários acontecendo e 3 eventos sendo lançados ao mesmo tempo. Pescou?
Deu para capturar isso? Então, as empresas, elas são dinâmicas, elas são vivas, os processos estão sempre acontecendo. Só que tem mais uma pimentinha nessa história. Os processos não são tão lineares e sequenciais, assim como eu mostrei nesse exemplo do lançamento do evento para vocês, não é mesmo? Pelo contrário, o mais comum é a gente ter várias decisões dentro de um processo. E aí é que a coisa começa a se complicar um pouquinho, porque aparece um conceito que para a gente é super importante, que é o conceito de token. E aí vamos ilustrar isso com um outro exemplo que vai ficando mais fácil de você pegar. Bom, agora vamos usar um outro exemplo de um processo de análise de pedido, onde esse processo tem uma decisão, né? Então, eu posso chegar à conclusão que o meu cliente está aprovado ou que o meu cliente está reprovado. Ou seja, eu tenho dois caminhos possíveis nesse modelo de processo. E aí, vem uma questão interessante quando a gente fala de instâncias, porque a gente vai ver que as diferentes instâncias desse processo podem percorrer caminhos diferentes do fluxo. Então, vamos lá, ó, eu vou ativar aqui, vou disparar a primeira instância do processo, e no primeiro momento ele vai seguir esse caminho aqui por cima. Ó. Então, a instância 1 analisou o cliente, aprovou o cliente e autorizou o pedido. Agora, eu vou mexer aqui, e a segunda instância que eu vou rodar, ela vai seguir o caminho de baixo. Então, eu tenho outra instância do processo de análise de pedido, só que dessa vez o cliente foi reprovado e foi informado disso antes do processo ser finalizado. Quando eu venho aqui, inclusive, no meu log, ó, repara, eu consigo ver aqui no meu log que eu tenho duas execuções. O processo começou e terminou, depois ele começou e terminou. Só que, se eu reparar, os passos que foram feitos são diferentes. Aqui eu tenho o autorizar pedido e aqui eu tenho o contactar cliente, antes de ser finalizado. Então, são duas instâncias, tem duas corzinhas diferentes e seguiram caminhos diferentes. Então, as instâncias de um processo não precisam todas seguir o mesmo caminho. Isso é muito importante. Então, quando eu olhar no final do mês, por exemplo, todas as instâncias desse processo analisar pedido, pode ser que eu tenha 70 instâncias que aprovaram um cliente e 30 instâncias que reprovaram um cliente. Além das instâncias já concluídas, eu posso ter ao mesmo tempo, em execução, vivas, rodando em andamento, várias instâncias também. E essas instâncias podem estar seguindo caminhos diferentes no meu fluxo. Combinado? Deu para entender? Nesse ponto, o BPM Friend, um conceito super importante é o conceito de token. Você reparou que no exemplo que eu estava dando ali da análise de pedido, a cada instância, eu só era percorrido um dos caminhos, ou o cliente era aprovado, ou o cliente era reprovado. Só uma possibilidade. Por quê? Porque eu tinha ali um gateway de shore. E aqui no canal a gente já teve uma série de vídeos explicando os gateways e as regrinhas de uso deles na notação BPMN, certo? Se ainda tiver alguma dúvida disso, vale a pena você ir lá depois conferir. Mas o que será que aconteceria, então, se ao invés de eu ter um shore, eu tivesse um end? Como é que será que ficam os tokens nesse meu processo? Vamos voltar ali no exemplo para a gente ver? Agora eu coloquei aqui um outro exemplo de um processo de embarque no aeroporto. Então, eu sigo para o portão de embarque e aí eu tenho que passar pela inspeção de segurança. Eu, pessoa física, passo pela inspeção de segurança e a minha bagagem passa pelaquela esteira também de inspeção de segurança. As duas coisas em paralelo ao mesmo tempo. Então, o gateway que eu tenho aqui é um gateway de end, de paralelismo. Vamos ver aqui como é que fica a nossa simulação nesse caso. Então, ó, eu vou rodar uma instância desse processo de embarque. Então, é o embarque do passageiro Gabriel. O Gabriel vai embarcar. O Gabriel vai para o portão de embarque. Em paralelo, ao mesmo tempo, ele e a bagagem passam pela inspeção de segurança e depois seguem para o portão de embarque. Tudo bem? Se eu tiver que fazer agora o embarque da Mara, a Mara vai fazer o portão de embarque, vai passar pela inspeção de segurança e depois vai seguir para o portão de embarque. Então, eu tive aí uma segunda instância. Porém, as duas instâncias seguiram exatamente o mesmo caminho. Todas elas fizeram as 4 atividades, certo? Tanto o embarque do Gabriel quanto o embarque da Mara. Agora, o que eu quero te chamar a atenção? Repara o que acontece aqui quando a gente chega no gateway do end. O que acontece é que a gente abre, ó, 2 tokens. Então, sai um token aqui na parte de cima, que tem a ver com a verificação de segurança, e sai um token aqui na parte de baixo,
que tem a ver com a inspeção de bagagem. Vou até dar uma pausa aqui para você ver, ó, 2 tokens acontecendo ao mesmo tempo, tá? E aí, como aqui era um AND, como eu tinha aberto um AND, né, era um paralelismo, os 2 tokens vão acontecer, e eu tenho aqui no final um AND também esperando a chegada desses 2 tokens, ó. E eu só sigo adiante no meu processo quando os 2 tokens chegam. É justamente por isso, BPM Friends, que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas regras de uso dos gateways. Por quê? Se eu errar o gateway aqui, eu posso ter um problema sério nesse meu processo. Então, vou te mostrar como é que ficaria se eu tivesse aqui com um problema de modelagem. Imagina que por algum motivo eu errei e eu modelei um short aqui no início e somente depois um end, tá? Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que quando chegar aqui no short, o short ele só admite uma saída possível, né? Ele só vai admitir um token, só vai gerar um bastãozinho a ser percorrido. E aí, a gente vai fazer bem devagarzinho para você ver o que vai acontecer no final. Então, ó, disparei, meu processo começou. Agora, o meu processo está chegando no short, está chegando ali no gateway de decisão. Ele vai seguir o caminho de cima, ó, seguiu. Somente uma das possibilidades foi feita, porque o short só admite uma opção. Então, eu estou passando pela minha verificação de segurança, mas a bagagem não. A bagagem ficou largada lá, tá? Aí, quando ele avançar e chegar no end, olha o que vai acontecer. Esse end vai ficar parado ali, ó, em loop infinito, esperando a chegada de um outro caminho aqui de baixo, que nunca vai chegar, que nunca vai acontecer, porque o short não disparou ele. Então, é esse tipo de problema de inconsistência que a gente tem, às vezes, nos gateways, que geram para a gente problemas com os tokens que estão sendo percorridos na execução de uma instância de processo. Então, se essa aqui é a execução da instância do processo Nelson, o Nelson jamais vai conseguir chegar no portão de embarque, porque a segurança não vai deixar ele ir adiante, enquanto a bagagem dele não for pega e não for colocada na verificação de bagagem. Deu para entender, BPM Friends? Pronto! Agora vocês já entenderam na prática por que a gente não pode errar gateway, por que a gente tem que tomar muito cuidado com a consistência dos processos e ficou fácil de visualizar as diferentes instâncias de um processo, certo? Para fechar, a dica dessa ferramenta chamada Token Simulation, eu vou deixar o link da ferramenta aqui na descrição desse vídeo, aqui embaixo, para vocês poderem acessar, principalmente os meus colegas professores aí, que eu sei que gostam de mostrar em sala de aula essas coisas para motivar os alunos. Essa ferramenta é uma ferramenta free, uma ferramenta open source, está no GitHub, faz parte do projeto Camunda, que está desenvolvendo aí uma série de ferramentas para ajudar nas visualizações e modelagens de processos. Então, a nossa gratidão aqui, o Camunda, por esses recursos todos que nos ajudam tanto. E se você gostou desse vídeo, já dá o seu like, se inscreve aqui no canal da Deca, ativa o sininho para você ser avisado toda quarta-feira, 19 horas, quando a gente lançar mais um conteúdo bacana para você. Não perde os nossos DecaCast toda segunda-feira no Spotify, Deezer e Apple Podcast. E a gente se vê semana que vem.